falando por aí. Por outro lado, temos infelizmente uma grande decepção, que foi a escolha do Lula para o Supremo Tribunal Federal, né, gente? Vou começar por uma coluna do meu querido professor Gilberto Maringoni, porque ele falou aqui a respeito do erro do Lula, e eu acho que ele fez uma reflexão aqui muito interessante lá no DCM. Vamos ver juntos aqui. A zaninização do governo, por Gilberto Maringoni. Vamos ler juntos aqui. Olha lá o Zanin, vamos falar um pouco das decisões dele. Os 5 primeiros votos de Cristiano Zanin em sua estreia como ministro do Supremo chocaram a esquerda e entusiasmaram a extrema-direita. O espanto no campo progressista não vem do comportamento e das opiniões do rico advogado, que tem o direito de pensar e agir como bem entender. Vem do fato de um tipo assim ter chegado ao Supremo pelas mãos de um presidente tido como progressista. O advogado é a expressão acabada de um conservadorismo brucutu, apesar do seu jeito refinado, cabelos disciplinados com gel e a eterna cara de coroinha fofo. É algo típico da classe média do interior de São Paulo. Sua carreira ganhou a súbita turbinada ao ajudar a desmontar a farsa judiciária contra Lula no âmbito da Lava Jato. Ponto. Zanin nunca foi jurista, nunca se notabilizou por postulados teóricos no âmbito do direito, por opiniões conhecidas sobre a vida política e social do Brasil, ou coisa que o valha. Cristiano Zanin, como figura pública, existe por ser o advogado do Lula e nada mais. O ilustre causídico que poderia seguir adiante em sua exitosa carreira profissional, que ninguém teria nada a ver com a sua visão do mundo, o que espanta em Zanin é o fato de ter merecido a estrita confiança do maior líder popular da história do Brasil. Zanin só é Zanin para o grande público porque Zanin é Lula, porque ele defendeu o ex-presidente mais popular na época da baixa dele. Zanin não foi escolhido por pressão do Centrão, da Faria Lima, das Forças Armadas, da Frente Governista ou coisa que o valha. Não é um ministro indicado por uma pleiade de partidos fisiológicos para integrar um efêmero ministério. Nomeação para o cargo vitalício envolve compromissos de outra natureza. O advogado de Lula ficará na cadeira por 27 anos, a não ser que um cataclismo ocorra no país. Ninguém nomeia ninguém para um posto de tamanho poder e por tanto tempo no âmbito do Estado se não houver a comunhão plena de ideias, propósitos e perspectivas. Aventar possíveis equívocos na escolha dos ministros do STF significa subestimar a capacidade de discernimento de quem ocupa o principal cargo do Palácio do Planalto. Não há dedo podre, não há erro. Há, por missão ou por omissão, a concretização de algum projeto. O comportamento e os votos do novo integrante do Supremo prestam inestimável serviço à percepção das escolhas do atual governo. Zanin levanta véus, desfaz cortinas de fumaça, revela diretrizes e dissolve ilusões. Zanin mostra uma dureza implacável contra indígenas, contra pobres, contra o avanço dos direitos da comunidade LGBTQIAP+, contra algum tipo de política de segurança mais racional. É impossível que quem indicou não soubesse de quem se tratava. De certa forma, o jeito Zanin de agir não se restringe ao personagem, mas multiplica-se pela administração federal. Afinal, o que significa o país se livrar do toniquete de Paulo Guedes na economia e cair no novo teto de gastos, limpinho e cheiroso, que segue demonizando o investimento público e avaliando que o principal problema do país é um interminável problema fiscal nunca comprovado? O que pensar então do ministro da Casa Civil, que comandou o estado da PM que mais mata pobres no país? Como avaliar um titular da defesa que passa pano para generais golpistas e esmera-se como despachante de privilégios fardados? Como encarar uma secretaria de comunicação que se desdobra para rechear as organizações Globo de publicidade? Como classificar uma articulação política no Congresso que fecha os olhos para o fato de boa parte da bancada principal do partido da coligação governista conviver com ditames de Arthur Lira? Como enxergar um presidente da Petrobras que segue colocando a satisfação dos acionistas acima de qualquer política de desenvolvimento ao elevar absurdamente o preço dos combustíveis? Como aceitar os discursos pretensamente indignados contra a privatização da Eletrobras sem que se tome qualquer iniciativa para evitar a venda da Copel no Paraná? É uma demanda do Requião isso aqui. Requião que tem os problemas dele com o Renato Freitas, mas, enfim, ele está certo nessa questão. Os exemplos poderiam seguir adiante. Problema com o Renato, eu estou sendo suave, né? Ele foi meio racista, né?
Os exemplos poderiam seguir adiante num detalhamento mais fino, mas fiquemos por aqui. Cristiano Zanin não é ponto fora da curva. O novo ministro presta um favor à opinião pública ao mostrar como funciona a articulação entre palavra e gesto numa gestão que veio, supostamente, para mudar comportamentos políticos. Há uma espécie de zaninização das principais esferas do governo. Parece até que vivemos tempos normais, como se o bafo do fascismo não representasse ameaça cotidiana à democracia. A indicação de Zanin ao STF expressa algo que o falecido cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos classificou de abuso de confiança por parte do eleito sobre os seus eleitores. 8 meses depois da posse, Lula segue com aprovação popular crescente. Seu governo precisa de apoio decidido, pois não há alternativa visível e viável contra o fascismo. Ao mesmo tempo, sabemos que a atual maré está longe da estabilidade. Não há nenhuma perspectiva e nem projeto para um surto de desenvolvimento consistente que retire o país da rota da mediocridade após 13 anos de ininterrupto ajuste fiscal. O governo precisa de apoio e de crítica e pressão também. Maringoni é um cara muito crítico ao Lula, foi petista, mas ele faz um diagnóstico aqui muito preciso. E eu não vou nem criticar exatamente o presidente.